Cadê os ETs? E é isso que a gente vai falar hoje. Por que somos... Porque você pode pensar, tá, a vida continua, tal. Você sabe qual é a maior frustração da desencarnação? 10 e 11 agora, sabe qual é? Não é você desencarnar, você continua sem saber o que é Deus. Não consegue sair do planeta. Não tem energia, não tem sutilidade para sair. Eventualmente pode entrar num negócio, mas não é assim que funciona. Não é tão simples, tem regra. Você não vai conseguir ir muito longe. Então, tem alguns contatos com alguns seres, aí sim, você vai ver vários seres lá, mas você vai ver eles falando para entender eles, então que é legal. Então você continua sem, assim, existe uma conexão, mas no lado físico, nós estamos fisicamente, eu não diria abandonados, mas consciencialmente, sem contato. Os contatos são mínimos, tem algumas coisas voando e tal, não sei o quê, mas não tem um contato assim, declarado. Olha, vai ter encontro na ONU que vai sentar dois Greys, um reptiliano e um zecuniano, para discutir a paz entre, sei lá, tecnologias novas de cura. Lá não tem. Você olha, vê aqueles pontinhos no céu, já parou para pensar? A maioria de nós olha as estrelas. Qual foi a última vez que você deitou e olhou as estrelas? Eu fiz recentemente, quando eu fui em Minas Gerais, ali perto de Uberaba. Eu deitei, coloquei uma coisa assim, o céu estava claro, não tinha nem nada assim. Eu vi 3 asteroides, 3 troços passando. Só em 15 minutos, só por ter deitado e olhado para o céu. Cada pontinho daquele ali é o que? Eu ficava pensando, é uma estrela, será que mora alguém ali? Será que tem alguém deitado ali me olhando para cá também? Pensando alguma coisa, qual é a distância que está dali? Cara, não consigo chegar ali. Que coisa estranha, velho. É meio bonita, ao mesmo tempo frustrante. Os meus antepassados olharam para o céu, pensaram isso. Eu olho, nossos filhos vão olhar, nossos netos, eles também não vão conseguir, velho. Não vão. Não agora. Aí vem a parte da quebra-cabeça. Multiplica isso. Somente na Via Láctea já estão falando por cerca de entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Já tem gente falando de mais do que isso. Multiplica isso pelo 200 trilhões de galáxias. Quer dizer, cada galáxia, só a Via Láctea tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. E não estou contando os planetas. Aí vocês já estão falando que o Hubble já tem falado que são mais de 2 trilhões de galáxias. Eram 200 bilhões de galáxias, agora são 2 trilhões. E cada vez isso aumenta, parece que é infinito. É até onde a nossa limitada visão consegue ver. Isso está sobre a ótica da visão física. Às vezes você tem uma certa, quando você começa a falar desse assunto, aí você não sabe se a gente fica admirado ou se dá uma certa claustrofobia, uma certa agonia, ou fica maravilhado, né? Ou humilde. A conta se perde, a mente humana não é capaz de processar isso. Eu te pergunto, será que faz mesmo sentido acreditar que toda a imensidão só existe a gente? E a gente vai atrás de probabilidades. Eu peguei esse assunto porque quando começa a ver esse negócio de 3 Atlas, até fez o vídeo, começa a olhar mais para o céu e tal. Porra, enquanto eu estava aqui vivendo a minha vida, né? Fui comer um hambúrguer, fui, sei lá, estava cansado, com o joelho doendo, tinha um objeto interestelar voando aí, antes da gente existir. Eu falei, cara, o que é isso? Existir, diga assim, já até existir. Não sei você, mas para mim isso soa muito estranho, né? Muito difícil. Eu digo uma coisa para você, quando eu começo a olhar a quantidade de coisas, é mais fácil acreditar na continuidade da vida do que tentar compreender a grandiosidade absurda disso tudo aí fora. É bem mais fácil, a vida continua. Quando você começa a olhar lá para fora, a vida continua, fica até uma coisa banal. Era o mínimo continuar, porque não... vai continuar um Zé sem saber nada, vai dar quantidade de coisa que tem. Então vamos aqui que a gente tem bastante coisa para falar. Então, como a gente está falando, se você tem noção de nós estamos num braçozinho da Via Láctea, puxando Via Láctea porque dá para ver. Eu consegui ver a via lá, aliás, eu nunca tinha visto com tanta clareza o bracinho da Via Láctea que nós estamos assim, quando estávamos ali olhando para o céu, né? Se nós estivéssemos viajando na velocidade da luz, quer dizer, 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 mil anos só para atravessar a nossa galáxiazinha. Nasceriam 50 vezes Jesus Cristo na Terra
no tempo que a gente está agora. Nasceria, morrer 2 mil anos, nasceria, morrer 2 mil anos, 50 vezes. Só para atravessar, na velocidade da luz, a Via Láctea. Andrômeda, a galáxia mais próxima, está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Significa que a luz que está chegando aqui agora, ou a gente, se fosse voar para lá, só chegaria aos 2,5 milhões de anos atrás. Tá vendo? A gente está vendo Andrômeda no passado. 2,5. Se alguém estiver olhando para a Terra lá de Andrômeda, ele não vê vida na Terra. Ele vê a gente agora como nós somos. Se tiver um planetinha lá na pontinha de Andrômeda olhando para cá, ele só vai conseguir ver como nós somos agora daqui a 2,5 milhões de anos. Ele vai ver a gente se mexendo aqui, a gente vai ver o cara roubando, perdendo o celular lá na Avenida Paulista, o político brigando, a gente vai ver a gente aqui falando de loucuras. Nossa, que planeta estranho. Aí se ele tentar vir, caso ele não consiga encontrar uma tecnologia melhor, de dobra de espaço e outra dimensão, ele não vai conseguir chegar aqui. Nós não existimos mais. No momento que a gente olha pra gente, ele tá olhando, é muito estranho isso, cara. É mais fácil, você fala, que viagem da porra é essa? Pois é, uma viagem científica essa. Por isso que eu tô falando isso. Esse vídeo é para você pensar que é mais fácil acreditar na projeção astral, na clarividência e na existência de dimensões aqui pertinho da gente do que pensar isso tudo de tão louco que é. Estimativas novas do telescópio Hubble e do James Webb sugerem que são mais de 2 trilhões de galáxias. Bem mais. Tá. Algumas podem variar de distância de 2 milhões, outras de bilhões de anos-luz. Quer dizer, a luz que a gente está vendo de algum lugar e saiu de lá antes da gente existir, né? Estava chegando aqui agora, nem existia, a luz já estava viajando. Então é tão estranho isso que vai saber. E a probabilidade de vida, cadê os aliens? Aí eu sempre me pergunto, por que eles não falam com a gente, tá? Mas dessas 200 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, estima-se que pelo menos de 20 a 50% de zonas de alguns lugares, de pequenas, tem zona possivelmente habitável num aspecto de vida, e diminuindo para a vida inteligente vai ter alguma probabilidade de 0, alguma coisa por cento de existir vida em alguns pontos. A probabilidade de existir vida inteligente no ponto que nós estamos é de 0,03%. Quer dizer, na pontinha que nós estamos aqui entre o nosso sistema solar e os próximos, eu estou falando da Via Láctea, tá? Os sistemas próximos é esse. Então nós estamos aparentemente, sobre a ótica intelectual e de consciência específica, provavelmente isolados. Nós somos seres que encarnamos num ponto aparentemente daqui, em que ou isolados ou seres com um nível tecnológico, ou talvez exercícios de dinossauros ou seres próximos a isso, em alguns lugares que nós poderíamos talvez conseguir algum acesso ou uma proximidade mínima. Zona habitável é aquela zona de distância da estrela onde a temperatura permite água líquida, pelo menos na vida como nós entendemos, né? Vida na dimensão física. Lembrando que existem provavelmente vidas em todos os lugares, em todas as outras frequências e tipos diferentes que a gente não consegue entender. Mas vida como nós entendemos, a gente tem vida onde nós poderíamos viver numa determinada proporção, essa. Que, por exemplo, nós não conseguiríamos viver em Marte, né? Apesar de ser o planeta mais próximo. Agora vamos lá, se a gente está falando de pelo menos de 40 a 100 bilhões de planetas, mas elas dizem que tem potencialmente na Via Láctea uns 2 a 3 bilhões de planetas com potencialidade de vida habitável parecida com nós somos. Aí, a gente não sabe que nível de tecnologia esses caras alcançaram. Você não sabe se outros seres conseguem vir de outra galáxia e outra dimensão. Provavelmente sim, porque a velocidade nessa dimensão, pelo menos para a gente que tem físico, ela é limitada. A gente multiplica isso por 2 trilhões de galáxias. As estimativas científicas recentes, não sou eu que estou falando, tá? Que deve existir entre 10 a 6 trilhões de estrelas e 1 septilhões de planetas no universo observável
Se você ter. É apenas desses, tá? É por isso que não dá para a gente não pensar que não vai ter algum desses aí, que não vai ter alguma vida inteligente de fato. Alguém tão inteligente que vai fazer aquilo que a gente faça aqui. Nós hoje temos alguma inteligência, não muita, nós ainda somos seres, até o próprio sistema da Terra é bem primata, né? Nós nascemos ensanguentados através de situações meio que brutais e comemos uns aos outros, literalmente mesmo, mordemos as plantas, mordemos as carnes, mordemos as árvores, o que está aí dela, tem que comer qualquer coisa que aparece por aí. Não dá muita opção. É que nós somos. É o que nos trouxe, é o que nós temos aqui. Você tem que comer. Vai ter que comer uma fruta que cai, se não tiver nada, você tem que caçar, vai pegar um peixe, mas você vai ter que comer um ao outro. É um negócio meio primitivo, né? Você pensar. Você comer outro ser. É um negócio estranho, velho. O cara tem vida, um alface. Eu não como boi, mas você come alface. O alface não consegue correr. Ah, mas ele não tem consciência, não importa. Ele tá vivendo ali. Né? Meteu o dente para dentro dele, pai, velho. E outros bichos também, estou falando de tudo. Tá ali, né? Aí cai um fruto, talvez seja a forma mais pura de se alimentar, digamos assim. E esse é o lugar que está. A equação de Drake diz o seguinte, criada pelo astrônomo Frank Drake em 1961, ele tenta calcular quantas civilizações inteligentes poderiam existir só na Via Láctea. Só que naquela época tinha uma estimativa diferente da de hoje, bem menor, né? Quantas estrelas se formam por ano? Quantas tem planetas? Quantos planetas estão na zona habitável? Em quantos a vida realmente surge? Em quantos ela evolui para uma inteligência próxima ou melhor que a nossa? E quantos desenvolvem a capacidade de viajar? Que a gente não fez ainda, né? Porque a gente não dá. Dependendo dos valores que você usa, ele varia entre algumas dezenas e milhares de civilizações inteligentes só na Via Láctea, segundo essa equação, sobre mais ou menos 100 e poucos bilhões de estrelas. Não uma estimativa de 400 que hoje a gente está chegando mais ou menos aqui. Então é bem interessante pensar que seres realmente talvez nos olhem. E assim como nós respeitamos o habitat da girafa, o habitat do hipopótamo, o habitat do boi, dos bichinhos, do boi não, né? Eles nos aproximam da gente. Ele fala, não, deixa a girafa ficar ali quietinha, porque ela tem o jeitinho dela comer, não vamos invadir o espaço da girafa. Deixa o tubarão seguir o caminho dele. Mesmo assim, os biólogos vão lá, pegam o tubarão e mete e colocam uma marcação assim para ver onde é que ele está nadando. É aí que vem talvez os chips que os bichos colocam na gente aí também, para ver como é que a gente está andando aqui. É muita onda. São coisas que eu fico o tempo todo pensando aqui. A ciência também oferece algumas hipóteses para o paradoxo de Fermi, que é o grande filtro. A teoria diz que existe algum filtro, um evento ou desafio que impede a maioria das civilizações de evoluir ao ponto de colonizar a galáxia. É o seguinte, esse filtro pode estar atrás de nós, quer dizer, enquanto você não alcança um determinado padrão de inteligência, você não consegue viajar, por proteção. Isso já foi assim como a vida faz alguns valores assim por proteção, por exemplo, você tem uma proteção, você tem várias proteções. Você sabia que sabe como que as pessoas morrem afogadas? Elas mergulham, ficam mais tempo do que deveriam. Quando você está subindo, o bulbo, que é o centro de controle da Terra, que é essa parte do MPB aqui, mesencéfalo, bulbo e ponte, ativa a respiração, porque chegou no limite que você podia aguentar. Quando você ativa a respiração, você é inconsciente, é autônomo, e você respira, e aí você engole, aí você se lasca. Então existe um automatismo para não morrer. É automático, você não consegue controlar. Você tem algum sistema de proteção, batida de coração, sistema adrenérgico, sistema de outros tantos. Dizem que o grande filtro é que existe um sistema protetivo que evoluiu junto com o sistema, né, agora é uma lei que protege a viagem, seres saírem da sua zona enquanto não chegarem ao nível de consciência mínimo de ética. Então, parando por esse princípio, parando para pensar sobre esse princípio, eu pergunto para vocês, estamos nós prontos para viajar? O ser humano é um bicho ético? Tem certeza
que nós iríamos em outro planeta, nós iríamos pegar recursos de lá, trazer para aqui para vender, trazer para cá. Olha, eu peguei uma tecnologia agora, vou fazer antes que a Samsung faça, antes que a Apple faça, vou criar um celular novo, eu vou patentear, eu vou ganhar dinheiro em cima dos outros abestalhados que estão encarnados aí, esse povo aí. Enquete, boa, Thiago. Vou fazer um enquetão. O ser humano, sobre o filtro, o grande filtro, que impede a viagem enquanto não tem ética, o ser humano está pronto. Para ela. O ser humano tá, a pergunta talvez fique um pouco confusa. Mas é assim, existe um filtro. Você tem que, o filtro lhe impede, segundo a teoria do grande filtro, de que você consiga fazer qualquer coisa, qualquer ser evolutivo na galáxia. Não pode, você não vai conseguir alcançar nível tecnológico enquanto, é como se o universo não vai lhe dar a permissão de alcançar o nível de inteligência. Você não vai ter uma evolução específica enquanto você não... Isso é automático. No momento que você começa a ser ético, o cérebro vai desenvolver, dentro de um princípio de tempo mínimo, lógico, para os nascimentos, né? Não é moralista, vê que bonitinho isso. Isso é evolução, cara. Então, por exemplo, então você tem que falar para mim que é moralista o corpo decidir respirar sozinho. Como é que faz? Eu quero ficar sem respirar até morrer, você não consegue. É moralismo isso? Não. É uma regra de evolução. É uma regra de sobrevivência. Existem coisas que você não consegue fazer. É um sistema automático. Alguns sistemas automáticos. Você não consegue parar seu coração porque você quer. Eu quero que meu coração não para. Automático. Tem algumas coisas que são protetivas. Elas existem em você. Você pode ter uma intervenção mais drástica, né? Mas você não vai conseguir mexer no sistema. Você vai ter que quebrar ele. Não mexer nele. É um sistema da vida. Tem vários outros. Esse eu falei alguns, tá? Então o grande filtro é um sistema que evoluiu junto. Não foi alguma coisa que decidiu. Vai que interessante. É um sistema protetivo. Protege a vida. Então esse é o que eu estou falando aqui. É um paradoxo, tá? Ele existe são teorias existentes em relação à ciência, tá? Que diz que nós não vamos conseguir atingir a capacidade de sair daqui enquanto a gente não melhorar. O que nos faz pensar é sobre outras óticas. Isso não quer dizer que seres inteligentes não consigam, talvez, pegar um determinado tipo de população e levar para um outro local. Seres com capacidade ética, no caso do mundo espiritual. A gente sabe que existe essa migração extraterrena para lá e para cá, mas em outra dimensão, com outro sentido. Então entra dentro do filtro. Se as pessoas conseguem migrar para cá, porque receberam uma ajuda de seres mais capazes, que tinham já acessado a barreira do filtro, e com isso eles conseguem fazer isso. A gente não consegue. Tem a hipótese do zoológico. É a mais simpática. Dizem que civilizações avançadas por aí optam por não se revelar. Acabei de falar isso. Elas nos observam, como nós observamos a girafa, o hipopótamo, os caras tomando uma no carro, no bar. Falei, deixa o cara tomar uma da dele lá, não vou lá. Sem se mostrar. Respeitando o nosso desenvolvimento natural. Faz sentido? Não faz? Olha, eles têm que alcançar. E outra coisa. Nós precisamos, talvez, antes de ver o que está fora, ver o que está dentro. Ou perceber o óbvio. Vocês não concordam que é meio óbvio? Só pensa. Se existisse outra dimensão aqui, se existiam outras dimensões por aqui, você não concorda que é meio óbvio que antes de você ir lá fora, você veja o que está nas outras frequências? Você não concorda que é meio óbvio de antes de vir um ET em forma de ET para cá, nós talvez cheguemos ao entendimento de que eu sou um ET, talvez, encarnado, não, quer dizer, usando um corpo físico, não um corpo de ET, mas eu sou um ser que acabei de chegar de outro planeta. Provavelmente tem um monte encarnado aí, assim, primeira encarnação do cara aqui.
Você não acha que é meio que ridículo? Chega a ser ridículo a palavra mesmo. O ET está lá fora, a gente fica, nossa, eu queria tanto ver ET. Queria tanto ver os aliens. E a gente está aqui, o alien deitado no chão com fome. Ele largou lá, mendigo. E passa. Você passa ali conversando com seu amigo, o alien deitado no chão encarnado. Queria tanto ver um ET. E os ET lá fora olhando pra gente. Fala, os caras, né? Que tinham capacidade, né? Se o mic tá estourando um pouquinho, eu vou baixar aqui. Obrigado por avisar, cara. Porque às vezes eu falo muito perto dele. Obrigado por avisar. Vou diminuir em 40% ele, tá? Se ficar ruim, vocês falam aí. Pois é. Então daí vem uma inconsciente hipocrisia. Nós não fazemos porque queremos. Aliás, digo mais. E se nós... Olha só a pergunta que eu vou fazer para você, mãe da foca, pai da foca, mó da foquinha, mó da foca, mó da focão. E filho da foca. Se nós descobríssemos por A mais B que os seres que estão aqui são os seres extraterrestres que nós buscamos, nós iríamos ser bons com eles ou, para não falar um palavrão, dane-se, eles que se lasquem para lá. A Rússia, como já aconteceu com o Brasil, pegando o Paraguai, pegando as Guianas lá em cima e outros lugares, o acordo é o seguinte: invadir aqui uma parte, tem uma briga antiga sobre isso, a Rússia já tem lá, o maior país do mundo, por alguns motivos políticos. A única forma da guerra parar é a Ucrânia a aceitar que o espaço que ela invadiu, inclusive 3 cidades, sejam deles a partir de agora. Quer dizer, o que a gente... Cara, é um absurdo. A gente... Porque nós dominamos um local, uma determinada raça, o resto que se lasque para lá. E a gente está querendo olhar para o céu para quê? É ridículo querer um contato com seres. Você acha que seres que vêm de outro lugar inteligente, eles são inteligentes, pai. Se eles são inteligentes, a melhor coisa a ser feita é não falar com a gente agora. Nós somos absolutamente animal, velho. Eu não estou brigando com a gente porque eu estou falando um fato. Nós somos animais. A gente está invadindo, matando gente dormindo. Agora lá, você vai ver. Tá uma febre no mundo agora. O ICE colocando um monte de gente para fora. Ah, sai daqui que você é ilegal. Com que regra você diz que é ilegal? Você chegou a esse lugar aí há 500 anos atrás, pegou a terra, populou. Quem nasceu ali nasceu, quem não nasceu sai. Quem disse que isso é seu? E os outros bichos que moram lá, você faz o quê? Come? É seu também, o ouro que está lá é seu também. É primitivo, cara. É absolutamente primitivo. Aí, como que um ser inteligente, extremamente inteligente, olha para cá, vê as múltiplas dimensões, um monte de gente no umbral com raiva de perseguição de vícios e outras coisas, gente espantando agora em todo lugar do mundo. Está tendo problema na Irlanda, preconceito pesado, em Portugal, preconceito, Japão, tudo está tendo nesse momento. Itália, preconceito com imigrantes. No mundo todo, Canadá virou o barco, era bom, já não está mais tanto. Aí vai nos lugares desses, as pessoas, cara, tá um caos assim, em sentido nunca se viu tantos roubos, furtos, roubos online e tal. Os caras olham pra gente de lá, a gente roubando, maltratando, ignorando os próprios seres que é extraterrestre, e a gente de forma inconsciente, hipócrita, fala, aliens, venham na gente aqui, eu preciso. Pra que a gente quer ver os aliens, velho? E se eles chegassem aqui, cara, se chega um ser aqui numa nave, significa que ele tem uma tecnologia, meu pai, que a gente não vai nem conseguir se defender desses caras, se eles quiserem fazer qualquer coisa aqui. E nós, eu não imagino que vão conseguir por causa do filtro, mas nós, no sentido consciente humano, nós vamos entrar em desespero, porque os caras pegam uma nave e chegam aqui, vão fazer o que eles quiserem. Você não tem defesa contra os caras. É como parar um troço aqui que você não consegue atacar. Sei lá, o super-homem parou ali. Você pode jogar uma bomba atômica nele e não vai fazer nada. Só vai destruir você mesmo. Então, assim, em certo ponto, se você parar para pensar, faz total sentido. É só você pensar, se tem gente inteligente lá fora, a melhor coisa nesse momento é não falar com a gente. Nós temos que nos tratar melhor. Nós temos que cuidar dos seres que aqui estão, inclusive os próximos.
Os extraterrestres estão encarnados. O Frank Menezes é extraterrestre. Está aqui. Você já falou com ele hoje? Já deu oi, Frank, tudo bom? Extraterrestre. Já deu oi para ele? A gente não está nem aí para ninguém. É outro que se lasque. Ah, vou tentar tirar dinheiro daquele cara ali, aquele extraterrestre que está ali encarnado. Aquele outro que está ali, ó. Oxe, aquele extraterrestre é gostoso. Vou tentar me aproveitar do corpo dele. Assim, nossa, se eu pego aquele extraterrestre. O negócio animal. É muito animal, velho. Né? O extraterrestre está fazendo o quê? Vou jogar Fortnite que eu quero dar headshot na cabeça dos outros, os extraterrestres que estão jogando dos outros lados. Que desgrama que extraterrestre inteligente quer fazer nessa terra, velho. Os nossos divertimentos é dar headshot na cabeça dos outros. Aliás, bora jogar mais tarde, Humberto? Hoje eu posso, em Morade. Porque hoje eu estou... Não preciso estudar especificamente hoje, só amanhã. Não tem, velho. Nosso investimento é tomar cachaça para diminuir a consciência, porque não dá. Vê que coisa, por isso são questionamentos. Cadê os ETs? Os espíritos? Eu acho que está todo mundo assim. Quem está com baixa consciência é até interessante. Ó, isola esse povo. Isola numa proporção onde, para sair dali, eles vão ter que alcançar. Eles vão viajar o seguinte, ó. Ele vai sair dali, ele vai lá na esquina e volta na Lua. E mesmo assim se lasca todo para fazer isso. Porque é horrível pousar na Lua. Muito difícil para a nossa capacidade atual. Não é igual Star Wars, você pega uma navinha aqui e pausa ali, não. É difícil. Ir para Marte, a gente está fazendo um monte de coisa, mas sem condições capazes de nosso corpo. A gente não tem tecnologia. Você passa 6 meses no espaço, você volta com o corpo todo lascado, coluna ruim, os olhos não funcionam mais direito, os órgãos ficam flutuantes, não ficam na posição correta, anatômica, sai tudo do lugar, você não consegue, cheio de problemas no intestino, que fica tudo flutuando, a comida, o peristaltismo não funciona direito, porque o processo funciona na gravidade para baixo, a gente não tem nem conhecimento, não dá, a gente não consegue simular uma gravidade correta no lugar desse, para que pelo menos o corpo tivesse um peso mínimo, é como se fosse bebê tentando engatinhar até a cozinha. Mas aí tem tomada no caminho, tem estante para ele fazer, tem um monte de coisa. Tá. Allan Kardec, em A Gênese, o Livro dos Espíritos, fala: Deus povoou universos de mundos habitados. Vê como até as perguntas são primitivas, velho. A gente até pouco tempo, cara, a gente até pouco tempo atrás acreditava que vamos matar uma virgem aí porque tem um eclipse. Coitado de Galilei, velho. Resolveu falar há 400 anos atrás só, velho, que a Terra não era o centro do universo. Só não foi morto porque tinha feito grandes feitos, já coisas impressionantes. Botaram ele preso, velho. Ficou preso o resto da vida por causa disso. Olha que absurdo isso. Agora, essa coisa aqui. O que é 400 anos para a idade da Terra? Nada. Só agora nós começamos a entender alguma coisa de medicina. Até a Segunda Guerra ali, não tinha penicilina, antibiótico. Morria todo mundo. Quem chegava aos 50 anos já era idosão. Morria todo mundo. Porque a gente não conhecia que existia vida também microscópica. E se existia, a gente não sabia o que fazer com ela. Até que começou a ver que coisa interessante. Ver como nós somos. Então, eu acho que existem mundos primitivos presos lá. Olha, bota esses cornos ali, porque se deixar esses cornos soltos, ele faz merda. Cara, se soltar a gente por aí, não vai dar bom. Imagine só se o cara consegue chegar num lugar e descobrir o planeta do diamante. O que ele vai fazer? Sozinho? Estamos lascados. Mas se a gente pega uma tecnologia específica, XYZ, o que acontece? A gente pega recursos da própria Terra,
faz uma coisa da própria terra e vende para o outro lá com preços astronômicos, muito além. A gente é muito primitivo, velho. Então, segundo Allan Kardec, ele diz que existem muitos mundos primitivos, onde espíritos começam sua compreensão, sua evolução. Mundos de provas e expiações, porque eles precisam passar por conhecimentos básicos para que eles aprendam o primário, que é o respeito. Aí não respeita nada, velho. Somos seres sem respeito, nervosos, agoniados. E bota no corpo, a gente morde o outro, come o outro, de todo jeito que você quiser pensar. Não dá bom. A gente não consegue viver com ninguém perto, a gente não gosta de ser humano, a gente não gosta da gente, não gosta de nada. A gente é um ser estranho, cara. Ainda há sofrimento, guerra, desigualdade, nos outros planetas também, segundo Kardec, e mundos superiores, onde seres já vivem em harmonia, em paz e sabedoria. Segundo Kardec, a reencarnação não acontece só na Terra. Os espíritos retornam em vários mundos de acordo com o seu nível de compreensão. Natural. Você não está aqui na Terra porque você está aqui porque você tem... Cara, bota sua coisa na sua cabeça. Chega aqui perto, chega. Vem cá. Mais pertinho. Você é uma cósmica. E tá tudo bem. Eu também sou. Você entendeu? Vou ter que repetir. Você não... Botaram você no canto da galáxia para que se soltar você vai dar ruim, velho. É melhor você ficar aqui no cantinho. Muito melhor, velho. Não solta, não. Não vai dar bom. Você concorda? Ah, não, eu sou de luz. Tá bom. Galtomão, chacrudo, intergalaticótico. Tá bom. Luzura, vai lá dar uma volta lá em Andrômeda e volte aqui pra gente. Eu vou mesmo. Mas eu só vou tomar um corote pra relaxar. Já falou com seu pai hoje? Não falo com meu pai. Tá bom. Antes de você ir lá hoje, já percebeu que o extraterrestre está ali passando fome no chão? O extraterrestre não é só a sua espécie, não, porque o cuidado com a sua espécie é a primeira etapa, né? Aquele é igual a mim, ele não pode passar fome. Nem isso a gente consegue. Aí a gente vai começar a pensar nas outras espécies, né? A Terra não é nem só nossa, né? A gente vive como se fosse, mas não é. Para pensar nisso, né? É muito mais fácil acreditar que você viveu em outros mundos aí, no sentido, tá? E veio para cá também, porque segundo o processo evolutivo, dura alguns milhões de anos para você alcançar alguns níveis de consciência básicos, sair do nível de... Chega um momento que você começa a ter um nível de percepção de alguns sentimentos, então você vai começar algumas vidas primitivas, segundo fala o processo espiritual de evolução. Sai do mineral, vai para alguns corpos, tal, você fica com aquela raiva, aquelas atitudes, aquela vontade, aquela já come, tem um sistema orgânico mais complexo, aí você vai virando os bichinhos até que você começa a entender um mínimo de existência, você começa a perceber que você existe. Olhava na beira do lago, assim, via seu reflexo. Então você comecei a perceber sua existência. Se eu existo, que estranho, né? Daí você não percebia. Aí veio as primeiras vidas primitivas, bem antes do Neandertal, os seres antigos lá. E eles começaram a perceber que, aí natural, além de existir, agora eu existo, eu como, eu luto, eu amo mais ou menos como dá. Agora eu também preciso entender que acho que deve existir alguma coisa além disso, né? Vê que interessante o processo evolutivo. Então, o que deve ser? Eu acho que o Deus é o sol, acho que é o trovão, deve ser um cara barbudo igual a mim em algum lugar lá em cima. Eu acho que eu tenho que falar com Deus, tenho que temer ele, porque se eu sou bravo, o ser humano Deus pode me pegar também e me matar, né? Então você vai criando olha que conceito interessante. E atualmente nós ainda temos um conceito estranho em relação a isso, né? E ai daquele que... Se às vezes eu estou conversando com as pessoas sobre essas coisas assim, sobre espiritualidade, vai fazendo papo, vai filosofando e tal. Aí as pessoas, olha que é muito interessante, cara, eu não consigo definir isso. A pessoa fala assim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não, você acredita em Deus? Aí eu paro assim, você vai me definir por causa dessa pergunta, né?
Essa pergunta vai fazer você definir se eu sou um ser para você, perdido ou ainda tenho salvação. É isso? Porque se eu falar que acredito, você fala, ufa, pelo menos isso. Se eu falar, não, eu não acredito no Deus, ou não acredito em Deus como você pensa, talvez, eu não acredito numa coisa só, eu falar, nossa, eu não quero nem mais ser amigo desse cara. Então vê como é uma coisa, nós somos extremamente primitivos, nós não aceitamos que outras pessoas sejam diferentes da gente. André Luiz, em Nosso Lar, ele menciona que existe também, além dos outros lugares, várias cidades espirituais conectadas além da Terra, em outros planetas também. É um processo natural. Nós não sabemos dizer se todos os planetas seguem exatamente o mesmo princípio que o nosso, se é o plano astral, aí chega no físico, mas ele diz que também em outros planetas, se você chega lá, além de a vida é populada em todos os lugares. E fazendo um comparativo sobre um diálogo que existiu sobre o Nosso Lar. William Buhlmann, em Aventuras Além do Corpo, ele disse que encontrou seres em várias frequências vibratórias diferentes, que muitos deles já visitaram a Terra. Aconteceu comigo também. Acontece com todas as pessoas que saem do corpo com alguma constância. Acaba que, eventualmente, você dá uma escapada, conversa com alguém e tal. Uma certa vez, eu estava... um relato interessante. Eu estava... das raríssimas vezes que isso acontece, na exosfera. Eu estava lá fora, flutuando ao redor do planeta. Meio livre, vi uma cápsula de vidro. Entrei na cápsula. E passei vidro assim, era um pouco de vidro e algumas coisas meio estranhas. Entrei numa cápsula, tamanho de um ônibus, talvez, um pouquinho menor. Aí eu entrei no micro-ônibus, entrei nessa cápsula e lá dentro eu fiquei olhando o que tinha ali até que apareceu um ser, um mentor, alguma coisa assim, um cara, começou a conversar comigo e eu comecei a falar com ele, puxa, que incrível, quando aparece, e era um cara legal, né, que só o fato de ter chegado ali não dava para ser obsessor, no obsessor não chega ali, velho. Ele chegou, ele falou, isso aqui não é da Terra não, né, esse negócio aqui, tinha coisa que eu nunca tinha visto ali, é tão verdade que eu não consigo me lembrar, porque o meu cérebro não conseguiu processar as coisas que estavam lá. Não é bem interessante essa questão de que se você não tem um referencial, o cérebro não consegue saber. Não existe a possibilidade de você ver uma coisa nova, totalmente nova, nunca vista, e se você conseguir processar ela imediatamente. Isso não vai acontecer. Você não vai conseguir assim. Você vai precisar conseguir trazer, recriar, ver aos poucos, peça por peça, até que você finalmente vai entender o contexto daquilo. E ele falou para mim assim, não, isso aqui não é da gente não. Isso aqui são várias desses que existem aqui. Eu falei, quantos seres passam por aquele? Milhões. São milhões de seres que... Não estou falando dos encarnados não, tá? Que vêm de outros locais, passam pela Terra, fazem os contatos ou não, sobre outras direções. Uns só olham a gente, outros passam, outros analisam, outros fazem contato de todas as esferas possíveis, ou eles fazem um contato dentro do inconsciente da gente, eles vão ver como é que nós estamos, que tal, que tipo de processo. A maioria deles devem provavelmente ter a gente catalogado. Ali naquela região ali da Via Láctea, naquela pontinha ali, tem um determinado planeta que eles estão na evolução XYZ. Eles estão nesse momento ainda na fase tal, a estimativa tal, se vai ser essa outra, até que eles consigam estar ali. Ninguém sabe quanto tempo também, o planeta Terra deve ter alguma mínimo capacidade. Armatizem a vida no planeta Marte, em Mensagem do Astral, obra polêmica, psicografada por esse Ciro Mais, traz relato do Espírito sobre a vida em Marte. Não estou dizendo que eu acredito. André, obrigado, tá? O Jorge já responde, vocês respondem daqui a pouquinho, tá? Bonitinho, tá? Às vezes eu tô tão focado aqui que não olho nem pro chat ali, raramente olho, mas beleza. Marte já foi habitado fisicamente, segundo ele fala, há milhões de anos. Não se sabe se foi habitado fisicamente, a NASA e os estudiosos daqui não dizem, mas diz que já teve água lá. Por causa das erosões e da forma como as rochas existem lá também, a posição de algumas rochas em algumas situações, eles chegaram à conclusão que teve água em Marte. Então há uma possibilidade de ter tido algum tipo de vida. Então o livro não está totalmente fora do contexto de uma possibilidade de existência disso, mas não sabe se como vida como a gente entende, né? E hoje diz que ele é habitado apenas no plano astral. Muitos espíritos que viveram lá reencarnaram aqui na Terra, segundo fala esse livro. Ramatiz também fala que os planetas habitados em diferentes sistemas estelares, algumas centenas de milhares de anos-luz daqui,
alguns espíritos também migraram para cá, por estarem no nível de consciência, por o planeta ter alcançado um nível tal, e eles conseguiram também vir para cá, sejam para ajudar, sejam para, de uma forma ou de outra vão ajudar, sejam porque não conseguiram acompanhar a evolução de um lugar, que segundo fala o livro. Alguns médios sempre falam umas coisas, Dolores, por exemplo, Cannon, numa hipnose em regressão, ela foi uma hipnoterapeuta que trabalhou com regressão de memória por décadas, em centenas de casos, tá? Ela descreve seres diferentes nessas aí, com vidas diferentes, tecnologias diferentes, galáxias diferentes, planetas diferentes. Muitos disseram que não escolheram vir para a Terra, outros disseram que vieram em grupo, e alguns disseram que escolheram vir para cá para ajudar na evolução do planeta, segundo alguns relatos que ela teve lá. Que vieram de mundos a milhões de anos-luz de distância, de galáxias que a gente nem conhece, de locais que... Tem vários livros, como o Exilados de Capela, e vai ter outros tal, né? Tem se fala bastante isso, tá? Tem vários relatos também sobre experiências de quase morte. Pessoas que passaram por experiência de quase morte relatam algumas coisas, não só da entrevida, mas encontros com espíritos ou seres em forma de extraterrestres. Quer dizer, nós temos uma imagem mínima humanoide de como seria um extraterrestre, mas eu vi por exemplo, eu já vi seres sem forma, quer dizer, não vi, né? Era um cara invisível do meu lado, e vi um gafanhoto. Falou, que conversa é essa? Eu vi um gafanhoto falante, e foi o bicho mais inteligente que eu já vi. Era a forma de gafanhoto ele. Aí eu fiquei pensativo depois dessa experiência, de que essa galera, talvez eles tenham, de que talvez as espécies, algumas delas sejam cópias, pequeno gafanhoto. Não, ele era grande. Eu vou contar essa experiência. As espécies existam, sejam realmente cópias de prováveis vidas em outros locais. Cara, foi assim, eu tava no local e eu vi parecia um gafanhoto mesmo, em pé, tá? Com os olhos de gafanhoto, só as mãos eu não lembro direito. Aí nós entramos numa plataforma, e ele subiu nessa plataforma, eu fiquei atrás dele, ele foi para frente dessa plataforma, onde tinha um lugar que parecia uma mesa, sabe aquele negócio que você vai fazer uma palestra, que é pequenininho assim, tipo, eu esqueci o nome daquele negócio. Ele foi ali na frente, ele botou as mãos em cima ou aquilo que eu entendia como as mãos na frente daquele negócio. E aí, na frente dele, um monte de pequenos quadros. Sabe aquele desenho de Homem-Aranha? Onde tem aquelas nanopartículas? Então começou aquilo realmente... Só que era muito perfeito, vendo aquilo na minha frente. Pequenas coisas geométricas vieram voando e começaram a formar coisas. E ele falava comigo, sem falar. Eu entendia o que ele falava na minha mente. E ele falava assim, quando a gente vem para cá, a gente não viaja, ele foi mais assim, a gente não vem da forma como você pensa. A gente viaja em outros locais e a gente usa os recursos daqui. Ele criou uma coisa que eu não sei dizer, que é na minha frente assim. Ele tirou do nada aquilo, não sei se foi da Terra, se foi de outra dimensão, se ele plasmou, que simplesmente estava na frente assim, começou a aparecer umas partículas, elas se juntaram e formou um negócio enorme na minha frente assim, que eu não sei dizer o que era aquilo, porque eu não consigo trazer a rememoração perfeita daquilo, mas era lindo de ver. Ele formou um troço meio entre meio redondo, o que eu lembro era prateado ou alguma coisa assim, flutuando na minha frente. Ele montou, cara, na frente assim, e eu nunca tinha pensado que um gafanhoto podia ser mais inteligente que eu. E era. E não que eu me sinto inteligente, pelo amor de Deus. Mas eu comecei a pensar, até admirar os gafanhotos. Na época eu fui até olhar foto de gafanhoto. Falei, gafanhoto, pequeno gafanhoto, você é grande. Eu respeitei, comecei a respeitar os bichos. Eu fiquei admirado, cara. Não tá de fazer uma camisa com gafanhoto. Porque assim, eu não sei fazer uma coisa sem admirar. Eu já faço logo idolatria. Já meto gafanhoto na camisa, falo que eu sou... Você é de que religião? Eu sou do gafanhotismo. Começa a criar... O meu estilo de mundo aqui é humano, velho. Eu já passo a filosofia do gafanhoto. Como é? Cortar a cabeça do marido. Os gafanhotos da gente aqui, eles são meio bravos, né? Ele corta a cabeça do marido para dar o corpo para ela comer, para ter força para ter a gestação. Gafanhoto que vai mexer com a gafanhota perde a cabeça. Isso aí é verdade, né? Na biologia, né? Mas é muito, muito fogo, muito massa. Assim. Então, assim,
o que é isso? Agora, eu vi lúcido. Cara, não estou mentindo isso, tá? Isso, eu estava acordado, lúcido, era uma zona estranha, parecia pedras ao redor da gente, só tinha essa plataforma bonita assim, e a gente em cima dela, em cima de umas pedras assim, e ele fez isso na minha frente ali, conversava comigo assim, e ele conversava de boa assim, não era um negócio emocional, perigoso, nem ruim, nem bom, eu falava na minha mente assim, de um jeito que eu entendia ele falar. Bom, a gente, eu acho que a gente está primitivo demais ainda, para, como eu repito aqui, acho que o grande problema é esse. Tem vida para todos os lados. Fora do corpo você realmente vê isso. São seres de todos os pontos, para todos os lados. E você tenta, acho que tem pequenas experiências que todas as pessoas têm. Sabia? Uma coisa engraçada. Lá na faculdade, os professores, uma gosta de yoga, quase professora de yoga, o outro medita, o outro tem cristal em casa, o outro acredita em vida após a morte. Alguns que eu conversei, tudo fazendo metodologia científica, baseada na ciência. Velho, que pouco vocês estão fazendo, velho? Não, porque a gente tem que ir dividindo, você percebe que é um negócio meio... Por que a gente não traz isso para tona? Por que a gente não tem? Não, porque dentro disso é assim que a gente ganha dinheiro, é assim que funciona, não se pode falar sobre essas coisas, a gente vê lá para trás e tal. Sabe que entra naquela coisa do dogmático, do religioso, separado, aí a gente tenta que ele cria um personagem daquilo que provavelmente todos aceitam, mas parece que é todo mundo falando a mesma língua em alguma esfera e ninguém se conversa, ninguém traz isso para cá. É o ego falso, porque o ego é assim, eu vou mostrar para vocês cientificamente, porque está no PubMed, porque está no não sei o quê, porque é assim que tal. Eu falei, você não acredita em uma coisa? Não, mas não podemos falar sobre isso, porque não tem embasamento. Eu falei, é um saco. Vamos conversar assim, vamos discutir, faz um artigo dentro da metodologia, porque assim, é um saco. E a gente tem, cara, todo mundo tem experiência aqui, velho. Todo mundo tem uma coisa, né? Teve um sonho premonitório. Todo mundo teve um troço meio estranho, uma cura inexplicável. Uma coisa que viu no quarto, que apareceu no corredor, que viu no céu estranho passando. Quem aqui quer ver só? Algumas enquetes aqui. Quer ver só? Quem já viu? Vou fazer uma enquete aqui. Deixa eu ver assim, início de pergunta e resposta, para membro. Aqui. Você, eu não sei como é que funciona, já viu algo diferente no céu, espírito, teve alguma cura, etc e tal? Eu não sei como é que funciona, se você quiser funcionar. Vê como é que funciona esse troço aí, nunca usei isso aqui. Falem aí. Vocês podem clicar ali, não sei, tá? Não sei como é que funciona, eu deixei de ver agora, eu posso ver os comentários de vocês no cara, né? Estão conseguindo falar aí, ó? Sim, ó, pode ser espelho, é porque eu abri uma chat à parte, tá? Qualquer coisa, falem aí. Vocês viram espelho? Viu alguma coisa no quarto? Se todo mundo tem uma experiência meio mística aqui, meio inexplicável, por que a gente não para de idiotice? O que acontece com a gente? Que a gente mantém, não, porque não tem como explicar. Por que a gente não junta, galera? Vamos tentar juntar todo mundo aí, vamos ver o que acontece. Quantas pessoas aqui já tiveram experiência quase morte? Você já viu espírito? Pô, isso aqui, vamos tentar fazer alguma coisa, tentar conversar mais. Porque senão fica a gente meio pelos cantos, assim, né? Aí cria aquele lá, nicho meio fechado, não. Lógico que nem tudo dá para embasar, mas coisas sem mentira. Tentar pegar uma coisa que a gente consiga trazer e dentro. Será que se a gente não fizer isso, não aparece alguma coisa para falar com a gente? Ou a gente não começa a olhar diferente as coisas? Então tá todo mundo fazendo essas coisas, ninguém conversa, velho. Todo mundo, vamos agora parar de. Ao invés de ficar sentado conversando de espiritualidade, lá na vez da tutoria. Porque tal, né? Tal, chakra, não sei o que tal. Beleza, bora começar. Bom, conforme nós falamos, no rol obstetrista de Williams diz que endometriose, não sei o que, porque as teorias. Um saco. Mas vai fazer o quê? Né? Cara,
É isso. Nós somos os aliens. Cadê os aliens? Cadê os aliens? Grande ironia. Nós somos os aliens. Eu e você somos. Olha pra você, você é alien, velho. Sou não, você é alien, sim. Você não é daqui não, pai, velho. Você é de fora. Você não tem condições de você estar aqui. Você veio de fora, velho. Você pode estar um pouco mais de tempo aqui que sinta-se mais em casa. Como uma pessoa, por exemplo, eu sou um alien em São Paulo. Eu nasci em Santos, aí fui criado na Bahia, fui para Recife, morei em Maceió, agora sou alienígena aqui. Mas a verdade mesmo é que somos todos alienígenas, eu sou alienígena o tempo todo. Todo mundo, ninguém é daqui, todo mundo aqui é estrangeiro. Todo mundo. E a gente está tratando mal, a gente briga por território. Aquele é meu, saia, é meu ouro, minha terra, eu herdei do meu pai, que herdou do avô dele, que herdou do cara que pegou aí, que foi o primeiro que herdou do português, que chegou primeiro aqui e pegou aquela terra ali, que foi dada pelo não sei o que, pelo conde de Visconde de Fiofó. Por todo mundo, velho. Você não é de Petin ou faraó. Dizem que eu fui o faraó. Fui o Kefren. Cadê minha pirâmide? Cadê minha esfinge? Meus ouro? Ficou lá, velho. Ninguém tem nada aqui, é um absurdo. Nós vivemos meio que num mundo de total. Somos extraterrestres que nos maltratamos. Que não sei. Como que a gente quer ver? Cadê os aliens? Tá aqui. Eu tô aqui. Você também. Tratamos uns aos outros com raiva. Você tem raiva de alguém? Não minta, não. Vou parar esse negócio aqui. Perguntei a resposta, vou voltar pro chat normal. Vou fazer um enquetão aqui. Você tem raiva de alguém? Eu tenho. Ah, porque não, eu sou um ser de luz. Esse é de luz escambau. Várias vezes eu olho pra cara de uma pessoa e falo, eu não gosto dessa pessoa, velho. Eu olho pra cara dela e falo, mas você não pode, Saulo, você é espiritualista. Eu, dane-se. Continuo sem gostar dela. Não consigo nem olhar pra cara dessa pessoa. Direto isso acontece comigo. Eu me sinto bem e mal. Mal porque eu venho aquele peso, nossa, acho que meu mentor, acho que eu vou para um umbral, aí Deus não tá bom, isso não é legal. Ao mesmo tempo eu olho para mim e falo, mas eu continuo sentindo raiva daquele ser, eu não gosto dele. Você tem raiva ou bronca de alguém só de olhar? Não minta, não. Não, eu sou homem de pão, cheio de luz. Uma passe para você. Sim. Dalai Zulamo. Não, meu pai. Tem raiva de gente, velho. Eu tava com raiva de uma pessoa que tava mastigando do meu lado. Eu próprio falo umas coisas aqui. Eu não consigo, eu até vou falar mais longe do microfone, que eu não tô conseguindo eu mesmo ouvir meu review, que eu tô com raiva de mim. Vou olhar o vídeo a ver como é que tá o conteúdo. Eu não consigo me olhar. Me ver, né? É muito. Ouça só para ver como é que tá o conteúdo. Aí eu fico com raiva de mim. O cara tá mastigando do lado, velho. Eu tava aqui outro dia. Que foi uma coisa que eu fiquei com raiva. A voz de uma pessoa. Tem uma pessoa que não. A pessoa começa a falar. Não, porque o mundo da célula. Meu Deus, essa pessoa começou a falar, velho. Como é que alguém suporta essa criatura? E eu fico assim, não, Saulo, para, velho, ela tem direitos, assim, você vai estudar medicina, você tem que ter, mas eu estou sentindo isso, calma, eu tenho consciência que não é certo, mas isso é uma coisa que tem em mim. O que eu vou fazer? Vou ser hipócrita? Não, vou fazer um esforço, eu faço, eu realmente faço, tá? Mas tem, velho, não bate, cara, não bate, é um negócio que não bate. Eu olho pra pessoa e falo, não bate. Aí eu fico assim, por que eu tenho raiva dessa? Por que eu sou assim? Me amar os seres, todos eles. E eu fico pensando, aqui, ó, 83% das pessoas falaram que sim. Tem 18% aqui de Jesus Cristo. Eu admiro vocês. Eu admiro, mas eu não acredito também em todos vocês, talvez alguns. Não tenho bronca de ninguém, todo mundo para mim é bom. Ninguém! Você não tem bronca nem de políticos, de ninguém. Eu não consigo olhar, não consigo ouvir a voz principalmente dos dois políticos principais aí atuais da esquerda, eu não consigo ouvir a voz dos dois. Ouço a voz deles, eu não gosto. Tira, pelo amor de Deus. Não gosto. Me faz mal. Não sei porquê. Talvez eu criei bronca já. Criei. E você não sente raiva nem de um político? Nenhum.
Tem pessoas, alguns espiritualistas que eu sou assim também. Eu olho assim e falo, que bicho falso da mão, pai. Mas, rapaz, outro dia eu tava vendo um. Porque Chico Xavier. Que nojo! Se comparando a Chico. Vá pra lá. Quase eu já não vou jogar meu celular pela janela porque meu, mas nunca mais vou botar você aqui. Sujou a energia do meu aparelho. Eu sinto, velho. É isso que eu falo. Os ETs. Aí eu fico aqui à noite, um bicho falso da mulher. Ai, sou ser de luz, eu vou fazer um trabalho. Aí, espera que vai aparecer um ET aqui para me ver. Não venha me ver, não, ET. Que eu sou primata. De todo lado. De todo lado. Não venha me ver porque. Venha, mas saiba que eu sou assim. Tá? Vem sabendo quem eu sou. E aí eles sabem que nós somos. E aí vem. Esse é o fato do mundo, velho. Nós somos assim e você nega. Ah, não, sou não, você é também. Alguns não conseguem perceber com clareza. Talvez não tenha um ponto ou outro, mas tem um problema em casa. Quantas pessoas aqui? Você não tem raiva de... Aí o cara fala aqui. Eu não tenho raiva nem bronca de ninguém, mas não fala com algumas pessoas. Não gosto na casa da minha sogra. Não gosto daquela festa de ano novo que eu vejo a cara daqueles parentes. Quer dizer, você não consegue viver nem com o seu parente direito. Imagine com quem você nem sabe quem é que está morando ali do lado. Então, é meio... A gente está muito... Eu não sei o caminho qual é. A melhor teoria que tem aqui, para mim, é a teoria do filtro. Acho que existe um limite, um limiar, que a gente precisa alcançar. Reconhecer uma existência da multidimensionalidade, começar a usar e respeitar os seres que estão aqui, respeitar o próprio planeta, respeitar as outras espécies, cuidar um dos outros. Os recursos da terra não é de ninguém, você não é dono de nada aqui. O sei o que, o mais rico do mundo, porque não é seu não, meu velho, é da terra. Ah, sim, não é. Você não tem nada aqui, nem o corpo é seu, você vai ficar e vai apodrecer, os vermes vão comer. Nem o corpo é seu. Aliás, já estão comendo. Você sabe que o fungo, ele trabalha com putrefação, o fungo vive na nossa pele. As bactérias, só você morrer que você vai ver. Você começar a perder a imunidade, você vai ver, você começa a apodrecer, meu velho. Várias doenças são doenças de apodrecimento. Então você não é nada. Nada é seu aqui, nada. Pode tirar tudo, desmonta tudo e vamos pegar tudo, galera, vamos ajudar o planeta inteiro. Não é só nós temos inteligência, vamos começar a usar essa inteligência, abre as bordas, vamos fazer uma coisa para todo mundo. Se vai dar ruim a gente vai ver, mas a forma de fazer é esta. Dar oportunidade a todos os seres de acessarem as coisas, o mundo não tem o que fazer, véio, enquanto a gente não pensar desse jeito. Não vai ter ET aqui, porque já tem, não ET externo vindo, já está aqui com a gente, não eu, você. Nós nos tratamos mal e sem hipocrisia, esse é o fato do processo. Tá? Pode esquecer ET. Ou o ET da forma como você pensa. Começa a abraçar o ET do lado. Vamos todo mundo se abraçar aí? Vamos, abraça aí. Se tivesse todo mundo 850 pessoas assim no lugar. Galera, abraça o ET ao seu lado aí agora. Você abraça o ET. Abraça esse cabeçudo aí. Esse aí é reptiliano, com certeza. Ó. Olha esse, aquele outro ali. Aquele olho puxado. Aquele ali é leonino. Ah, mas não tenho a menor dúvida. Esse aqui, a cara magra, inseto. Aquele ali, olha a cara daquele ali. Um besouro, sem dúvida. Sem dúvida. Isso aqui é reptiliano, não tomou banho. É o cheiro natural dele. Não conseguimos. Você é louco para abraçar que eu não sei quem é? Esse cara abraça aí, o cara pega a mão no meu bolso, vai se aproveitar de mim, vai apertar meu corpo. Não tá louco. Esse é o fato, velho. Precisamos sair daqui, tomar remédio para ficar mais calmo, para dormir, né? Porque a gente não consegue entender a nossa vida, não consegue entender as questões kármicas, não consegue entender por que está mal, por que tem vazio, por que tem angústia, por que não pensa direito, não consegue entender nada. Aí uns estão aí vivendo com depressão, eles também estão nem aí. Outros estão querendo tirar a própria vida porque não consegue viver, eles também não estão nem aí. Tem gente que não consegue pagar suas continhas e tem conta porque o sistema roda desse jeito, e a gente também não está nem aí. Aí um monte de extraterrestre sofrido por aí, a gente está querendo ver extraterrestre. Aí sabe o que a gente quer? Florear. Vim aqui, extraterrestre. Isso não vai acontecer, velho. Isso não vai. Esse máximo que você vai fazer ainda vai pegar, criar um curso para vender.
fazer um curso para vender, para ensinar os... Aí você ainda entra no processo, vem o ET lá da PQP, passa um curso para você vender na Hotmart para os outros ETs que estão aqui lascados. Não faz o menor sentido. Nada faz sentido, nada. Então assim, vamos que vamos.